Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. As pessoas acham que um convento é o lugar mais seguro do mundo, blindado contra o mal pelas orações constantes. Elas esquecem que a luz muito forte sempre atrai as sombras mais densas. Meu nome é Teresa. Antes de abandonar os votos e voltar para o mundo secular, fui noviça em um mosteiro secular de clausura no interior de Minas Gerais, encravado no alto da Serra da Mantiqueira. O prédio era uma construção de pedra do século XVIII. No inverno, o frio entrava pelas frestas das janelas e parecia congelar até os ossos. A regra da nossa ordem exigia a adoração perpétua. O altar nunca podia ficar sozinho. O pior turno era o das 3 horas às 4 horas da manhã. A hora morta. Foi numa madrugada de julho que a minha fé e a minha sanidade foram testadas de um jeito que me faz ter insônia até hoje. Fui acordada pelo sino suave no corredor. Vesti meu hábito, coloquei o véu branco de noviça e caminhei pelos corredores escuros de pedra. O único som era o das minhas sandálias raspando no chão e o vento assobiando lá fora. A capela principal era imensa, com teto alto de madeira e um Cristo crucificado gigantesco no altar. A única iluminação vinha da lamparina vermelha do sacrário e de 2 velas grossas no altar. Quando abri a pesada porta de carvalho da capela, vi que não estava sozinha. Havia uma freira ajoelhada no primeiro banco, bem de frente para o altar. Achei estranho. A irmã Lúcia, que deveria estar no turno antes do meu, era baixinha e usava cadeira de rodas. A freira que estava ali era muito alta, ajoelhada com as costas retas, imóvel como uma estátua. Outra coisa chamou minha atenção, o hábito dela. Nós usávamos um tecido leve de algodão azul marinho. O dela era preto, de uma lã grossa e pesada, com um véu tão longo que se arrastava pelo chão de pedra. Era o tipo de veste que a ordem havia deixado de usar há mais de 80 anos. Achei que fosse alguma madre idosa de outro mosteiro que estivesse de visita e tivesse perdido o sono. Caminhei devagar pelo corredor central, tentando não fazer barulho. À medida que me aproximava, o cheiro de incenso e cera derretida da capela começou a sumir. No lugar dele, um odor fortíssimo tomou conta do ar. Cheirava a terra de cemitério revirada, flores apodrecidas e cobre. O cheiro exato de sangue velho. Meu estômago deu um nó. Parei a uns 3 metros do banco onde ela estava. A freira estava rezando o terço. Mas o som não era de oração comum. Era um sussurro arrastado, gutural, como se ela estivesse com a garganta cheia de água suja. E o barulho das contas do rosário passando pelos dedos dela era oco. Clac, clac. Olhei para a mão dela. A pele era de um cinza esverdeado, ressecada, colada nos ossos. E as contas do rosário que ela desfiava não eram de madeira. Eram pequenos dentes humanos, amarelados pelo tempo. O medo me travou. Minhas pernas não respondiam. Minha voz saiu trêmula, quase um fio. Irmã, o seu turno já acabou. Pode ir descansar. O sussurro úmido parou imediatamente. O silêncio que caiu sobre a capela foi ensurdecedor. As 2 velas do altar se apagaram sozinhas, de uma vez, deixando apenas a luz vermelha e sinistra do sacrário piscando. A temperatura caiu tanto que eu podia ver a fumaça da minha própria respiração. A freira alta se levantou devagar. Os ossos dela estalaram num som alto e nauseante, como madeira velha quebrando. Ela não se virou caminhando. Ela apenas deslizou sobre o piso de pedra, girando o corpo até ficar de frente para mim. Não havia rosto por baixo do véu negro. Onde deveriam estar os olhos e a boca, havia apenas uma escuridão profunda, um buraco negro que parecia engolir a luz ao redor. Mas, de dentro dessa escuridão, uma voz que soava como o eco de várias pessoas chorando ao mesmo tempo sussurrou dentro da minha cabeça. Nenhuma reza de vocês alcança o lugar onde nos trancaram. O chão desta igreja é feito de nós. Ela ergueu o braço longo e esticou aquela mão esquelética na direção do meu rosto. As pontas dos dedos dela estavam sujas de barro preto fresco. Eu não gritei. Dei um passo para trás,
Tropecei no genuflexório e caí de costas no chão de pedra. A dor do impacto quebrou a minha paralisia. Levantei de forma desesperada, empurrei as pesadas portas da capela e corri pelo corredor gritando pela Madre Superiora. Acordei o convento inteiro. Quando a madre e outras 4 freiras desceram comigo até a capela, com lanternas e os rostos brancos de pavor, o local estava completamente vazio. O cheiro de podridão havia sumido, substituído pelo aroma normal de incenso. As irmãs tentaram me acalmar, dizendo que o isolamento e a falta de sono me fizeram ter um pesadelo acordada. Mas a Madre Superiora não disse nada. Ela caminhou lentamente até o primeiro banco, abaixou a lanterna e iluminou o chão de pedra polida bem onde a entidade estava ajoelhada. Não havia ninguém lá, mas encravado na junção dos ladrilhos, coberto por um barro preto e fétido que derretia a pedra como ácido, havia um crucifixo de prata oxidado e quebrado ao meio. Fiz minhas malas naquela mesma manhã. Anos depois, pesquisando os arquivos da diocese, descobri que no século XIX, naquele mesmo convento, 3 freiras acusadas de blasfêmia e heresias inomináveis foram emparedadas vivas nas fundações sob o altar-mor para purificar o solo. Elas continuam lá embaixo. E, pelo visto, ainda sobem para rezar. Trabalhar à noite em prédios históricos te ensina uma regra básica de sobrevivência. Se você ouvir passos onde não deveria haver ninguém, finja que é o vento e nunca, sob hipótese alguma, vá investigar o escuro. Meu nome é Silvio. Fui vigilante noturno por 12 anos, e o que me fez abandonar a profissão aconteceu em um casarão tombado perto da Praça da Sé, no centro de São Paulo. Hoje o local funciona como um arquivo público e centro cultural, mas no século XIX, aquele imenso prédio de pedra e madeira de lei abrigou um orfanato e um sanatório gerido por uma ordem rigorosa de freiras. O ambiente lá dentro era sempre pesado. As luzes viviam queimando, e o ar-condicionado nunca dava conta de tirar o cheiro de mofo e desinfetante velho que parecia impregnado nas paredes. Era uma sexta-feira chuvosa, por volta das 3h15 da manhã. O prédio estava completamente vazio, trancado por dentro. Eu precisava fazer a ronda obrigatória no subsolo, onde ficavam os arquivos mortos. Era um corredor comprido, cheio de estantes de aço rolantes e pouquíssima luz. Assim que abri a pesada porta corta-fogo para descer as escadas, percebi que a temperatura despencou. O ar estava gelado a ponto de fazer meus dentes baterem. E o cheiro mudou. O mofo deu lugar a um odor fortíssimo e enjoativo de mirra, cânfora e carne em decomposição. Era um cheiro adocicado e podre que revirou meu estômago. Acendi a lanterna e comecei a caminhar pelo corredor, iluminando as frestas entre as estantes. Foi quando ouvi o som. SHHH. 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 Era o barulho de tecido grosso se arrastando no chão de cimento queimado. Vinha do fundo do arquivo, da seção onde ficavam os documentos mais antigos do antigo orfanato. Coloquei a mão no cacetete, com o coração batendo na garganta. Tem alguém aí? O prédio está fechado. Gritei, tentando manter a voz firme. O som de arrasto parou. Segundos depois, ouvi um choro. Mas não era o choro de um adulto. Eram múltiplos choros de crianças, abafados, como se estivessem vindo de dentro das paredes de concreto ou debaixo da terra. Apontei o feixe da lanterna para o final do corredor. Lá estava ela. Uma mulher alta, vestindo um hábito religioso antiquado, completamente negro, que descia até o chão. Ela estava de costas para mim, de frente para a parede nua do porão. A cabeça estava coberta pelo véu escuro, e ela segurava algo na mão direita. Um chicote curto, feito de tiras de couro enegrecidas pelo tempo. Ela não prestou atenção em mim. Ergueu o braço lentamente e, com uma força absurda, golpeou a parede de concreto. Estalo! E a cada golpe que ela dava na parede, o choro abafado das crianças aumentava, ecoando pelo porão inteiro, desesperado e doloroso. Ei! Solte isso e vire-se com as mãos na cabeça. Eu gritei, puro reflexo do treinamento, embora minhas pernas quisessem correr na direção oposta. Ela parou. O choro das crianças cessou abruptamente, cortado como se um rádio tivesse sido desligado. O silêncio que se seguiu foi denso, sufocante. A freira baixou o braço.
Os ossos de seus ombros estalaram alto enquanto ela girava o corpo lentamente na minha direção. O feixe da minha lanterna tremia na mão dela, iluminando o peito e subindo devagar até o rosto. Eu paralisei de pavor. O rosto dela era de uma palidez cinzenta, a pele esticada e ressecada sobre os ossos da face. Mas o que me fez soltar um gemido de terror foi ver que os olhos e a boca dela estavam grosseiramente costurados com um fio de arame preto. A pele ao redor dos pontos estava rasgada e infeccionada, vazando um líquido escuro. Mesmo com a boca lacrada pelo arame, uma voz rasgada e gutural ecoou diretamente dentro da minha cabeça, vibrando nos meus dentes. A disciplina purifica a carne. Traga os rebeldes para mim. Ela soltou o chicote, esticou 2 braços anormalmente longos e ossudos na minha direção e começou a flutuar rapidamente pelo corredor, a centímetros do chão, vindo reto para cima de mim. O cheiro de carne podre ficou insuportável. O pânico finalmente destravou meus músculos. Girei nos calcanhares, bati com o ombro numa estante de aço e corri para a escada tropeçando nos meus próprios pés. Subi os degraus de 4 em 4, ofegante, sentindo um ar gelado beliscar a minha nuca. Bati a porta corta-fogo com toda a força, tranquei com a chave grossa e encostei o corpo nela, chorando e tentando puxar o ar. Do outro lado da porta de metal pesado, não houve batidas. Apenas o som sutil de unhas arranhando o aço de cima a baixo. Fiquei na guarita, trancado e com todas as luzes acesas, até o sol nascer. Pedi as contas no mesmo dia. Quando o zelador-chefe foi checar o porão de manhã para ver se alguém tinha invadido, não achou ninguém. Mas ele subiu branco como papel. Ele me mostrou uma foto no celular. A parede de concreto sólido no fundo do arquivo, onde a entidade estava batendo, não estava lisa. Ela estava rasgada e afundada, cheia de marcas de chicotadas tão profundas que expuseram a ferragem da estrutura. E pendurado na maçaneta da porta corta-fogo pelo lado de dentro, havia um pequeno rosário feito de barbante podre e dentinhos de leite encardidos. Há horrores que a terra simplesmente recusa-se a engolir. Meu nome é Rafael Costa. Tenho 41 anos hoje, mas em 2022 eu tinha 37 e ainda acreditava que o pior que podia acontecer na vida era perder um contrato. Eu era engenheiro civil especializado em restauração de prédios históricos. O serviço que me destruiu veio de uma diocese esquecida no interior de Goiás, reformar o antigo convento de Nossa Senhora do Calvário, fechado desde 1984 depois de um incêndio que matou 7 freiras. O padre que me contratou por telefone só disse: "O lugar está abandonado, mas as paredes ainda estão boas. Não mexa no porão da capela. O resto é seu." Cheguei numa terça-feira à tarde, debaixo de um céu amarelo de poeira. O convento ficava no meio do nada, cercado por cerrado seco. As paredes de pedra vermelha pareciam sangrar ferrugem. O portão principal estava entreaberto, como se alguém tivesse saído correndo e esquecido de fechar. Quando empurrei, o ferro rangeu tão alto que os corvos no telhado levantaram voo todos juntos. Dentro, o silêncio era pesado. Não era ausência de som, era como se o ar tivesse sido sugado. O cheiro era de madeira queimada velha misturada com algo mais íntimo, carne velha e incenso rançoso. Armei meu escritório improvisado na antiga sala da Madre Superiora, no térreo. Coloquei o colchão, o gerador portátil, as ferramentas. No primeiro dia, só medições e fotos. Nada estranho. Só o calor insuportável e o zumbido de moscas que não parava. Na segunda noite, comecei a ouvir. Eram 3h14 da manhã. Acordei com a sensação de que alguém respirava bem perto do meu ouvido. Abri os olhos. A lanterna de cabeça estava apagada. Mas eu ouvi um sussurro molhado, como se uma boca cheia de saliva rezasse colada na minha nuca. Ave Maria, cheia de dor. Levantei num salto. Acendi tudo. O quarto estava vazio. Mas no chão de tábuas, bem onde eu tinha dormido, havia uma mancha úmida. Não era suor meu. Era vermelho escuro, quase preto, e cheirava a sangue menstrual velho. Toquei. Quente. Ainda quente. No dia seguinte, desci para a capela principal para avaliar as vigas. Foi quando encontrei o primeiro corpo.
Não era esqueleto. Era uma freira. Sentada no confessionário, ainda com o hábito preto colado no corpo. A pele tinha virado couro marrom, esticada sobre os ossos. Os olhos tinham sumido, só 2 buracos fundos. Mas o pior, a boca estava costurada com linha preta grossa, e por baixo do fio dava para ver que a língua tinha sido arrancada. No colo dela, 1/3 de contas de osso humano. Eu vomitei ali mesmo. Liguei para o padre. Ele atendeu e, antes que eu falasse qualquer coisa, disse com voz cansada: "Você achou a irmã Verônica, né? Deixa ela aí. Não toque. Ela não gosta." Eu gritei: "Que porra é essa? Tem um cadáver sentado no confessionário." Ele ficou em silêncio. Depois murmurou: "Ela era a madre encarregada das purificações." Nos anos 70, diziam que as noviças que pecavam eram corrigidas. Costuravam a boca delas para não gritar. Arrancavam a língua para não confessar. Algumas sumiram. Outras ficaram. O incêndio de 84 foi ela mesma que começou. Queria levar todas pro inferno junto. Eu desliguei. Decidi terminar o serviço no dia seguinte e cair fora. Mas à noite o convento não deixou. Começou com um choro. Um choro de mulher adulta, gutural, vindo de dentro das paredes. Depois passos. Descalços. Molhados. Como se andasse sobre sangue. Eu tranquei a porta da sala, mas o som contornava. Vinha do corredor, depois do teto, depois debaixo da minha cama. O gerador começou a falhar. As luzes piscavam em vermelho. Às 2h47, a porta tremeu. Não bateu. Ela se abriu devagar, como se mãos invisíveis girassem a maçaneta por dentro. E ela entrou. Irmã Verônica. Mas não era a múmia do confessionário. Era ela viva. Ou quase. O hábito estava rasgado na frente, revelando o peito aberto, costelas brancas à mostra, coração ainda pulsando devagar, coberto de larvas brancas que se mexiam em sincronia com a respiração dela. O rosto. Deus do céu. A pele tinha sido arrancada em tiras. Só músculo vermelho e dentes expostos num sorriso permanente. Os olhos eram 2 buracos onde vermes saíam e entravam. Ela cheirava a putrefação doce e a vela derretida. Parou a 2 metros de mim. A boca costurada se mexeu mesmo assim. A linha se rompeu com um som molhado de carne rasgando. A língua, ou o que restava dela, se projetou para fora, negra e inchada. "Você veio terminar o serviço, meu filho", ela sussurrou. A voz saía de dentro do peito aberto, ecoando como se tivesse 2 bocas. Eu esperei tanto tempo por um homem aqui dentro. Eu tentei correr. Minhas pernas não obedeceram. Ela levantou a mão direita. Os dedos eram ossos com pedaços de carne pendurados. Tocou meu peito. Eu senti. A pele do meu tórax abriu sozinha, sem dor no começo, só um frio cortante. Depois veio a dor. Como se alguém estivesse costurando minha carne por dentro. Olhei para baixo. Um corte perfeito, vertical, do externo até o umbigo. Sangue escorria quente sobre minha calça. Dentro da ferida, eu vi movimento. Larvas. Minhas larvas. Saindo da minha própria carne. Ela se aproximou mais. O rosto sem pele encostou no meu. Senti as larvas dela caírem na minha boca aberta de terror. O gosto era azedo, podre, vivo. "Agora você vai rezar comigo", ela disse, e enfiou a mão dentro da minha ferida. Eu senti os dedos dela apertarem meu coração. Não matou. Só apertou. Cada aperto era uma ave-maria sussurrada no meu ouvido com aquela voz dupla. Eu gritei. Gritei até a garganta sangrar. E enquanto gritava, vi tudo. Visões. As noviças de joelhos, bocas costuradas, olhos implorando. Verônica andando entre elas com uma tesoura enferrujada. O cheiro de sangue fresco misturado com incenso. O incêndio que ela mesma ateou, rindo enquanto as freiras queimavam vivas. Quando acordei, estava amanhecendo.
Eu estava deitado no chão da capela, exatamente no lugar onde tinha vomitado no dia anterior. A ferida no peito tinha sumido. Só uma cicatriz rosada, em forma de cruz invertida, que ainda latejava. Mas dentro dela, eu sentia algo se mexendo. De vez em quando, à noite, a pele se abre sozinha por alguns segundos. Eu vejo as larvas. Elas saem, andam pela minha camisa e voltam para dentro. E eu ouço a voz dela, costurada, sussurrando: termine o serviço, Rafael, ou eu termino você. Eu nunca mais voltei ao convento. O padre me mandou o pagamento mesmo assim. Disse que ela sempre paga as dívidas. Hoje eu moro em Goiânia. Durmo com 3 luzes acesas e uma faca debaixo do travesseiro. A cicatriz nunca fecha direito. E toda madrugada, às 3h14 em ponto, sinto cheiro de carne podre e incenso. Se alguém te oferecer um trabalho num convento antigo, cuspa no chão e fuja. Eu escapei. Mas ela ainda reza dentro de mim. E toda noite, ela aperta meu coração um pouco mais forte. Meu nome é Pedro Henrique Almeida. Tenho 36 anos agora, mas o que me quebrou aconteceu em 2021, quando eu tinha 31. Eu era fotógrafo freelance especializado em lugares abandonados, igrejas velhas, hospitais psiquiátricos, casas mal assombradas. Ganhava bem vendendo imagens para livros e documentários. Um editor de São Paulo me contratou para uma série chamada Relíquias Esquecidas do Brasil. Fotografar o convento de Santa Luzia, no sertão da Bahia, fechado desde 1953. 3 noites no máximo, Pedro. O lugar é remoto, mas seguro. Só tire fotos bonitas e volte. Cheguei numa quinta-feira ao entardecer, de moto. A estrada de terra vermelha parecia nunca acabar. O convento surgiu no alto de uma serra pelada, cercado de mandacarus secos. Parecia um castelo de pedra cinzenta com uma torre sineira torta. O portão de madeira estava só encostado. O cadeado tinha sido cortado anos antes por algum curioso. Empurrei e entrei. O pátio interno estava tomado por mato alto e estátuas de santos sem cabeça. O silêncio era tão absoluto que eu ouvia meu próprio coração. Instalei minha barraca na antiga biblioteca do térreo, o único lugar com chão firme e janelas que ainda tinham vidros. Liguei o gerador portátil, montei as luzes de LED e comecei a trabalhar. As primeiras fotos ficaram lindas. Corredores longos com azulejos rachados, o altar mor coberto de poeira, o confessionário de madeira escura que parecia vivo. Mas quando revelei no laptop, algo estranho apareceu em todas elas. Uma mancha branca e difusa no canto superior direito. Como um véu de freira flutuando. Eu apaguei achando que era poeira na lente. Na primeira noite, dormi pesado. Acordei às 3h07 com a boca seca e um gosto metálico na língua. Levantei para beber água e vi, pelo canto do olho, movimento na janela. Uma silhueta branca passou do lado de fora. Rápida. Descalça. Achei que era um bicho. Peguei a lanterna e saí. Nada. Só o vento quente do sertão. Voltei para dentro e, quando fechei a porta, ouvi claramente o som de contas de terço batendo umas nas outras. Bem devagar. Clac, 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 vindo do corredor que levava à capela. No dia seguinte, decidi fotografar a capela ao nascer do sol. A luz dourada entrava pelos vitrais quebrados e pintava tudo de vermelho sangue. Eu estava no altar, ajustando o tripé, quando senti um cheiro forte de lírios frescos e cera derretida, um cheiro que não combinava com o mofo de 70 anos que dominava o lugar. Virei a câmera para o confessionário e disparei. No visor, vi, nítida, uma freira ajoelhada dentro da cabine, de costas para mim. Hábito branco impecável, véu cobrindo o rosto, mãos cruzadas. Meu dedo congelou no botão. Quando olhei direto, a cabine estava vazia. Mas a foto estava lá, na tela. Perfeita. E ela virou a cabeça lentamente na imagem, como se soubesse que eu estava olhando. Os olhos não eram olhos. Eram 2 buracos negros que pareciam sugar a luz da tela. Meu celular, que estava no bolso, tocou.
Número privado. Atendi. Uma voz feminina, doce, quase maternal, sussurrou em latim: Confessus esse peccata tua, fili. Confessaste os teus pecados, meu filho. Desliguei na hora. O aparelho esquentou tanto na minha mão que quase queimou. Corri para fora da capela. O sol já estava alto, mas o pátio parecia mais escuro. Voltei para a biblioteca, tranquei a porta e passei o resto do dia deletando todas as fotos. Às 18 horas, o gerador morreu sozinho. As luzes apagaram. E então começou. Passos. No segundo andar. Devagar. Descalços. Subindo e descendo a escada de pedra como se alguém carregasse um peso invisível. Eu ouvia o tecido do hábito arrastando no chão. Depois veio o choro. Baixo, contido, como uma freira que não pode gritar durante a oração. E, entre os soluços, palavras em português antigo: Perdoa-me, Senhor, eu não queria, ela era só uma criança. Às 2h33, a porta da biblioteca se abriu sozinha. Eu estava sentado contra a parede, faca de caça na mão. Ela entrou. Irmã Luzia. Não era uma sombra. Era sólida. O hábito branco brilhava como se tivesse luz própria. O rosto era jovem, uns 25 anos, pele pálida, olhos castanhos enormes. Mas a boca estava costurada com linha branca fina, e mesmo assim ela falava. A voz saía de dentro do peito, ecoando como se viesse de um poço. Você veio tirar minha foto, Pedro. Mas eu quero tirar a sua. Ela se aproximou. Cada passo deixava uma pegada molhada de sangue no chão de madeira. Eu não conseguia me mexer. Era como se meu corpo tivesse virado pedra. Ela parou a meio metro. O cheiro de lírios estava tão forte que me dava náusea. Levantou a mão direita, dedos longos, unhas pretas, e tocou minha testa. E eu vi tudo. Vi a noviça de 1952, grávida do padre. Vi irmã Luzia, a madre, arrastando a menina para o porão da capela. Vi o ritual. Vi as outras freiras segurando velas enquanto Luzia enfiava uma cruz de ferro na barriga da noviça para expulsar o demônio. Vi o bebê nascer morto e ser enterrado debaixo do altar. Vi Luzia enforcar-se na torre sineira 3 dias depois, arrependida demais para viver. E vi o pior, o espírito dela preso ali, obrigada a reviver o pecado todas as noites, até alguém vir confessar no lugar dela. Quando a visão acabou, eu estava de joelhos. Lágrimas escorrendo. Ela se inclinou, encostou os lábios costurados na minha orelha e sussurrou: Confessa, Pedro. Confessa que você matou seu irmão aos 14 anos dirigindo bêbado. Confessa que nunca contou para ninguém. Confessa, e eu te libero. Eu gritei. Gritei o pecado que carrego desde os 14 anos. Gritei até a garganta sangrar. Quando terminei, ela sorriu por baixo da linha. A boca se abriu sozinha, rasgando a costura. O sangue escorreu pelo queixo dela. Absolvo-te, meu filho. Depois desapareceu como fumaça. Acordei ao amanhecer, deitado no pátio. A moto estava ligada, como se eu tivesse tentado fugir e desmaiado. No meu peito, gravada na pele com cicatrizes brancas que nunca somem, havia uma cruz pequena e uma frase em latim: Peccata tua remissa sunt. Os teus pecados foram perdoados. Eu saí dali em 40 minutos. Nunca entreguei as fotos. O editor me processou. Eu não liguei. Hoje moro em Fortaleza. Durmo com o terço da minha avó enrolado no pulso. Às 3h07 em ponto, toda madrugada, eu acordo com gosto de sangue na boca e ouço tilintar suave de contas de terço no escuro do quarto. Ela não me matou. Ela me perdoou. E agora eu carrego o peso dela junto com o meu. Se um dia você decidir fotografar um convento antigo, apague o número do editor e vá embora. Algumas absolvições vêm com preço eterno.